Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero com muita alegria cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor. Amados, amém. Vocês estão felizes com Jesus, meus irmãos? Amém. Eu também estou muito feliz com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse final de semana, nós tivemos um final de semana muito abençoado na nossa igreja. Tivemos lá um seminário sobre finanças, que eu ainda quero trazer aqui para os irmãos, com o pastor José Maria. Foi uma grande bênção. Nosso culto hoje de segunda-feira tinha muita gente. Foi muito bom, mas muito ruim. Bom porque muitos vieram só por conta do assunto. Quando se fala de dinheiro, quando se fala de bênção, promessa, o povo enche a igreja. Quando se fala de crescimento, quando se fala de maturidade, e às vezes, ou que é indispensável para entrar no céu, o povo foge. Eu tenho um seminário de maturidade cristã, que eu falo por que é importante o crente ser maduro. E uma das coisas que eu digo é que o cristão precisa ser maduro, porque quando Jesus vier buscar a igreja, ele não veio buscar uma noiva criança. Você nunca deve ter visto um casamento com uma criança, não é verdade? Então a gente precisa crescer, a gente precisa nos tornar aptos para discernir o que é certo e o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Quando você chega nessa fase da sua vida, você já está um crente maduro. Posso ver isso aqui? Posso assistir esse programa? Posso ouvir isso aqui? Posso entrar aqui? Posso? Quando você sabe se você pode, se você não pode, porque o Espírito de Deus está dentro de você e testifica que você pode, que você não pode, e você é atento a isso. É maravilha. E é isso que nós estamos procurando levar os irmãos aqui nessas quartas-feiras, a esse crescimento, a esse entendimento de forma diferente da palavra de Deus que tem sido pregada em tantos lugares ainda, que tem feito tantas pessoas sofrerem. Eu voltei agora desse seminário para pastores que acontece aqui, e lá nós somos confrontados. Lá eu sento como vocês estão sentados aí. Lá as pessoas tratam, as pessoas que ministram, elas têm a responsabilidade de tratar com o caráter daqueles líderes. Nós somos confrontados duramente. E a proposta desse último congresso foi uma igreja irresistível. E eu cheguei na sede e dentro de 8 anos, nós vamos fazer com que o nosso ministério se torne um ministério irresistível. Irresistível. Uma coisa assim, que as pessoas vão... Que coisa diferente, que coisa maravilhosa. Mas só há a possibilidade da gente ter uma igreja irresistível, quando tem dentro dela pessoas irresistíveis, quando há líderes irresistíveis, na verdade, pastores irresistíveis. E nós vamos fazer de tudo que nós pudermos, em todas as áreas, da necessidade de se tornar uma pessoa desta forma. Vamos investir na oração, vamos investir no conhecimento, vamos investir para que Deus possa fazer isso com a nossa igreja. E eu sei que Ele quer e pode fazer. Então eu louvo a Deus quando eu me reúno com pessoas como vocês que estão nos acompanhando todas essas quartas-feiras, que estão ouvindo esse tipo de ministração que é uma coisa meio contramão da história dos dias de hoje. Você sabe disso, você tem conhecimento, você está vendo as coisas, uma coisa que é meio contramão da história. Então eu fico feliz quando tem gente que se dispõe, que entrega o seu coração para dizer assim: Senhor, pode falar, eu quero ouvir. Pode falar, eu preciso ouvir.
maravilhoso. Então você está de parabéns, né? Eu faço essa viagem aí, ela não é muito pertinho, mas eu faço assim com alegria, eu faço com prazer. E se eu chegasse aqui e tivesse 5, era a mesma coisa, não muda nada. Tem pregador que é assim, se é com 5, ele se dedica. Né? Mas tem outros que se é com 5, qualquer coisa para aquele povo lá, tá bom, né? 5 só. Eu não. Eu passei a noite acordado. Hoje eu fui deitar, era 8 horas da manhã. Fiquei pensando, orando, pensando nos irmãos e no que Deus vai falar com a gente aqui hoje. Você quer ouvir? Amém! Uma das coisas que o pastor Wilson fez nessa igreja quando ele chegou aqui, que eu achei assim que foi um negócio muito bacana, foi justamente essa coisa dos irmãos servirem para vocês água. Eu achei isso muito legal. E hoje eu entrei aqui e vi um negócio no coração que eu vou fazer lá na igreja cega, por conta disso aqui. Só que eu vou fazer um pouco diferente de vocês aqui e vou dar aqui uma sugestão para vocês, por essa questão. Vamos ver se ela vai ser boa. Se ela for boa, bacana. Quantos de vocês aqui já foram em algum restaurante? Quem não foi, né? Todos nós já fomos em algum restaurante. Você já foi a algum restaurante algum dia que estava muito cheio? Onde já foi? Estava cheio. Aí daí você conseguiu lá, papai, sentou numa mesinha lá. Depois que você sentou na mesa, qual foi o próximo passo? Como? Fala. Próximo passo foi o quê? Chamar o garçom. Não foi esse o passo? Esse foi o passo. Chamar o garçom. Não é verdade? Então, dizem que a igreja é o restaurante do céu. Aqui se serve pão do céu, água da vida. E tem diversos dispenseiros. Até eu sou um deles. Garçons. Então, eu acho que fica bacana se esse negócio for assim. Ó, um irmão aqui, outro está lá, ele está lá, outro aqui, um pezinho aqui, ó. Se você tem sede, ó, o irmão vai até você e fala para você. O que você acha assim? Como que é? Será que é uma ideia legal? Tá bom, né? É bacana, porque às vezes a pessoa nem quer passar água e daí a pessoa vai passando, e às vezes é um momento assim que... Porque quando você entra no teatro hoje, você vai assistir. Quem entrou no teatro já? Hoje eu estou caçando vocês. Tem uns que entram e não falam, porque eu tenho vergonha, tenho medo, porque acham que não pode entrar no teatro. Né? Mas quando você vai assistir uma peça no teatro, você senta e até antes do início dessa peça você pode conversar, você pode ligar para alguém. Mas quando vai começar a peça, a primeira coisa que eles falam é você é obrigado a desligar o seu celular, obrigado para que... Por quê? Porque não pode haver nenhuma interferência que possa atrapalhar os atores, que possa prejudicar. E às vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós incorremos nesse risco dentro da igreja. Sabe, naquele momento importante que alguém precisa, sabe, que Deus precisa tratar com uma pessoa, chega alguém e passa uma bandeja de água. Uau! Que dispersa a pessoa. Na nossa igreja, por exemplo, na igreja certa, quando a gente abre a porta para ler, quem estiver andando para, quem entrou, entrou, quem não entrou, espera. É um momento em que Deus vai estar falando. E ali, qualquer interferência pode tirar de você a vida.
que uma vez um sujeito disse na palavra de Deus para Jesus assim: Senhor, basta uma palavra. Ele não queria nem 2, nem 10, nada. Nem um sermão, nem estudo bíblico, nada. Uma palavra. Dizer uma palavra para aquele homem era a solução para um problema seríssimo dele. Às vezes Deus tem uma palavra e na hora dessa uma palavra a gente pode incorrer nesse risco. Né? Às vezes eu percebo assim que lá na igreja séria que a gente tem que às vezes dar aquela pausazinha, porque tem aquele irmão que ele levanta mesmo, levanta e passa na frente da pessoa, tira toda a concentração da pessoa. Vocês gostaram da ideia? Não? Amém. Porque fui eu que dei. Os caras com medo, não vai aceitar, né? Porque vai se levantar e falar que não gostou. A pessoa está aí, coitado do nosso pastor. Para mim ou não? Esse povo é bênção total. Então tá bom. Então, fique esperto. Porque eu posso levantar o dedo. Vencendo com Jesus. O quê? Como que é? O poder de Satanás. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui nessas quartas-feiras? Não? Estão entendendo, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos relembrar um pouquinho o que a gente já aprendeu. O que a gente já aprendeu? Nós já aprendemos que se o nosso desejo é vencer com Jesus, que venhamos então nos compenetrar para compreender as ações do diabo e aprender a manusear as armas espirituais que Cristo nos dá. O negocinho está pegando, é aquele negócio, né? É isso aí. Já aprendemos isso. Outro, o que nós aprendemos? Se o nosso desejo é vencer com Jesus, precisamos assumir a estratégia dele e procurar nos libertarmos bem como também as pessoas que estão em nossa volta do poder de Satanás. Diga para a pessoa que está aí do seu lado: Deus não te dá vitória. Deus não te dá vitória. Falou com medo? Fala de novo, vai. Deus não te dá vitória. Deus não te dá vitória. Diga: Deus te dá estratégias. Deus te dá estratégias. Ele derrubou a muralha lá de Jericó? Derrubou ou não? Não, ele não derrubou. Ele deu uma estratégia para Josué e por conta da estratégia a muralha caiu. Então Deus dá uma estratégia para você. Então, quando a gente fala aqui, nós precisamos assumir a estratégia dele. Dele. Às vezes a estratégia que Deus tem para você vencer, ela é absurda. Uma vez, o povo de Israel ia guerrear com um povo que tinha lança, tinha arco, tinha flecha, tinha escudo, tinha cavalo, cavaleiro. E quando o homem de Deus foi falar com Deus: Deus, como que a gente luta contra esse pessoal? Separa quantos? Deus falou: não separa ninguém, só separa o pessoal que canta e ensaia um coral. Foi isso. Já foi a estratégia de Deus. Você ensaia um coral. E a hora que vocês começarem a cantar, o resto é comigo. A estratégia naquele momento era cantar. O povo cantou e os inimigos se mataram entre si. Se mataram. Um olhava para o outro assim, tipo assim: que é? Gostou de mim? Pá! Fez um negócio. É isso. Terceiro, 1, 2, 3, vai lá, 1, 2, 3, já! Se nosso desejo é vencer com Jesus, é totalmente necessário que compenetremos que estamos numa guerra. Isso. O que nós aprendemos na segunda-feira ou quarta-feira passada? Aprendemos quem é o nosso inimigo. Também aprendemos o que a Bíblia fala a respeito do nosso inimigo e pontuamos 5 coisas importantes. A primeira que nós pontuamos foi que o nosso inimigo, ele engana todo mundo. Aprendemos também que
ele se apresenta como anjo de luz. Então, nós aprendemos isso. Aprendemos também que ele é tentador. Deve ter tentado você hoje a fazer qualquer coisa. Entendeu? Eu estava vindo para cá agora e ele tentou. Eu caí na tentação, daí demorei um pouquinho mais para pedir perdão aqui. Me tentou a ver até onde eu conseguia chegar com o meu carro. Eu fui até 180 km por hora. Olha que coisa. Isso é tentação do diabo. Se eu bato em boa, eu estou no inferno. Entendeu? Então, às vezes, ele tenta algumas coisas assim, que você parece que é simples. Mas eu incorri em vários pecados. Contra Deus, contra a lei, contra tudo isso. Você peca todo dia, né? É 100, você anda 120, é 60, você anda 70, daí quando você deu o radar, você... Aí vai. Esquece que tem um radar aqui. Ele é tentador, né? Será que não tem nenhum homem aqui hoje que não foi tentado a dar uma olhadinha numa mulher depois que ela passou por você? Será que não tem nenhuma irmã aqui hoje que não foi tentada dar uma bolacha no marido hoje? Diga para a pessoa que está do teu lado: tentado não ceda. Tentado não ceda. Ceder é pecado. Ceder é pecado. Ele é acusador. Nós aprendemos que ele está nos acusando diante do Pai até hoje, porque também nós aprendemos que essa coisa que fala que ele perdeu aí a autoridade, não, ele perdeu aquilo que ele tinha ganhado por criação. Tem acesso para te acusar. Você viu, você leu comigo. E aprendemos que ele é o príncipe das potestades do ar, né, e vinhos. Também o que nós aprendemos? Aprendemos a origem dele. Lembra desse texto aqui? Ó, né? Como você caiu dos céus. Né? A origem do pecado foi no céu, e foi introduzido na terra. Né? Depois, com a chegada de Adão e Eva, a criação de todas as coisas. Você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Quer dizer, falando do nosso adversário. Aprendemos também as consequências para nós, não é, das ações do nosso inimigo e da origem dele também, né? Que foi o que? Né? Para muitos, escravidão, nós aprendemos roubo, não é? A cegueira espiritual e pecados. Quer dizer, tudo isso são consequências para nós dessa ação maligna. Também a gente, na quarta passada, falamos assim, como que Deus permite que Satanás, então os demônios, eles façam isso, eles ajam desta forma no mundo, embora eles já tenham sido assim, derrotados, porque já foi derrotado, o inimigo já foi derrotado. Até antes da cruz, o inimigo ainda não tinha sido derrotado. Por isso que até a cruz, como havia aquela promessa que foi feita por Deus lá no Jardim do Éden, que da semente da mulher nasceria um, que ele ia ferir o calcanhar, mas esse um ia pisar na cabeça dele. Então, Satanás tinha essa informação. E com essa informação, o que ele vai fazendo ao longo da história? Ele sabia que ia nascer alguém. E que esse alguém que ia esmagar a cabeça dele. Então o que ele começa a fazer ao longo da história? Você vai ver várias historinhas, como por exemplo, rei mandando matar crianças, até momentos antes, né, quando ele nasce, o rei fica sabendo, mata criança de 2 anos para baixo. Por quê? Porque até ali na cruz, ele sabia, ou ele pensava que ele teria uma chance, não é, de reverter o quadro da sentença dada por Deus, mas Deus é Deus. Mas quando chega na cruz, é vencido. Ali ele foi derrotado, ali cumpriu, já está com a cabeça pisada. Diga glória a Deus por isso. Deus já pisou na cabeça dele.
na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, se eles já estão derrotados, se já está derrotado, né, agora só está esperando o paradeiro final dele, então por que nós somos ainda dessa forma tão afligidos e alvo de tantas guerras que são originárias dele? Tudo por causa disso aqui, ó. O diabo e os seus demônios, eles atuam na base do blefe. Tipo assim, fingindo que nada aconteceu. Entendeu? Agora, o que é blefar? É iludir no jogo, né? Apostando ou agindo como se tivesse boas cartas, é esconder uma situação, não é? Precária ou desvantajosa. O que é blefar? É enganar, é lucrar. Então, quer dizer, é como se ele estivesse jogando com a vida, o jogo fosse o jogo da vida, não é? Ele está jogando, vamos pensar assim, o inimigo de um lado, o inimigo de um lado, Deus do outro, não é verdade? Jogando com a vida sua e minha. Só que o inimigo já foi derrotado, nós já ganhamos a vida eterna nós já ganhamos. Quando foi que nós ganhamos a vida eterna? Foi quando Cristo ressuscitou. Porque quando Cristo venceu a morte, ele disse o seguinte: agora todos vocês em mim podem vencer a morte. Então nós vencemos a morte em Cristo. Então a vida nós já temos. Ela já é nossa, já foi ganha. Não precisa fazer mais nada para a vida eterna. É só você acreditar no vitupério, é só você acreditar na história. É só você crer piamente na história do Cristo, que ele morreu no seu lugar para te dar vida e vida com abundância. Mas o inimigo está ali ainda blefando, como se ele tivesse uma carta na mão dizendo: não, eles não têm vida eterna não, mas isso é blefe, ele está iludindo. Ele é igual aqueles camaradas que jogam truco e engana, sabe? Pré-truco, e o sujeito fica apavorado, não, deixa para lá, o sujeito não tem nada na mão. Entendeu? Então é isso que ele faz. O inimigo ele atua assim. Agora é muito difícil para os cristãos nos dias de hoje ter isso no seu coração e acreditar nisso piamente. Porque se acreditasse piamente nisso aqui, imagina como que seria a sua vida. Como que você ia passar por determinadas circunstâncias criadas por ele. Você ia entender claramente tudo o que estava acontecendo. Então compete para quem? Compete a nós. A nós compete um pouco a vitória de Cristo ao inimigo. Entendeu? A nós compete isso. Nós precisamos então nos impormos diante das tentações dele, diante das ações dele. A gente que se impõe. Você está derrotado, Satanás. Você já é vencido. Você está querendo fazer esse negócio dentro da igreja, você já é derrotado, você já está vencido no nome do Cristo. E daí o que diz a palavra de Deus? Resiste o diabo e ele foge de você. Ele não te suporta. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Então nós precisamos ter uma visão ampla, uma visão muito mais extensa dessa ação dele. E hoje eu combinei com os irmãos que a gente ia falar um pouquinho de qual é a principal área da vida do crente que Satanás atua. Mas parece um absurdo falar um negócio desse. Não é? É verdade. A questão ela é absurda mesmo, porque isso não deveria acontecer. A gente não deveria jamais dizer que há uma área da nossa vida que o inimigo pode atuar. A gente poderia dizer isso. Mas, lamentavelmente, ainda isso ocorre. E o diabo atua ainda na vida de muitas pessoas que estão dentro da igreja, que carrega a vida de crente, que canta hino de crente, que entra dentro de um lugar, num espaço que foi consagrado para coisa de crente. Está dentro da igreja. Dentro da igreja. E você vai identificar que se você não tomar cuidado,
Você acha que você está do lado de Deus e você está do lado do inimigo. Não está. E às vezes a sutileza é tão grande porque a linha é muito tênue entre o santo e o sagrado. É muito tênue. É tão tênue a linha entre o santo e o sagrado que o que Jesus falou a respeito do joio e do trigo? Mas o Senhor falou assim, não pode separar. Não pode arrancar. Porque se arrancar, vem o trigo junto. Deixa esse negócio para o final. No final eu separo o joio, separo o trigo e recolho o trigo para ir comigo. Então, até nós entrarmos no céu, a gente vai conviver com um crente dentro da igreja que é joio. E a gente não pode mandar eles para fora, a gente não pode expulsar eles, por diversas questões. Mas a principal é a bíblica. Então a gente vai conviver com joio. A gente vai conviver com... Agora, quem é joio? Quem é trigo? Então a linha é muito tênue. Então às vezes você pode estar com uma pessoa que parece muito santa, mas é diabo de cima e embaixo. Por isso que nós vimos aqui que ele se transforma em anjo de luz. É possível que ele se transforme em anjo de luz. Se uma pessoa, essa pessoa é iluminada. Nossa, essa pessoa foi enviada por Deus. Que Deus não estava nem perto. O diabo mandou e você acreditou. Porque é muito tênue essa linha. Então, por isso que ainda você é suscetível a isso. Eu sou suscetível a isso. Se nós não tomarmos cuidado. Então, faz o seguinte, para você entender com base bíblica. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, nós vamos ler versículos 18 a 22. Eu digo que vocês que estão aqui, se vocês entenderem claramente isso aqui, a vida de vocês, ela tem tudo para ser uma vida de sucesso de cima e embaixo. E aqui não abarca só anciões, anciãos, não abarca só, sabe, os mais velhos, não, aqui é todo mundo. Eu ministro sobre a vida das minhas filhas, esse tipo de coisa que eu vou ministrar aqui, como que eu quero que elas entendam isso, porque se elas entenderem isso, se a minha esposa entende isso também, a vitória é grande para todos nós. Eu luto para me manter dentro disso aqui, porque eu sei que isso aqui é a minha vitória. Então, às vezes a gente quer sucesso na vida material, a gente quer sucesso na vida emocional, a gente quer sucesso na vida espiritual, mas esse sucesso está voltado a isso aqui que você vai ver hoje. Então, diz a palavra de Deus. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem das multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês? O que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Repitam isso. O Cristo de Deus. Mais uma vez. O Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. A passagem paralela a essa daqui, nós encontramos lá em Mateus, no capítulo 16, do versículo 15 a 23. Vai lá, uma passagem paralela a essa daqui, ou é o sinótico, né? Que é a mesma passagem, só que com um enfoque diferente do evangelista. Em Mateus 16, no versículo 15, a seguir diz assim, mesma coisa, e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repitam isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que Jesus responde para Pedro por conta dele ter dado essa resposta. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado
por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Olha aqui para mim. Quando Pedro deu essa resposta para Jesus, essa resposta não veio por conta do que ele tinha estudado no seminário, se tivesse seminário. Essa resposta não veio por conta daquilo que ele tinha lido no Pentateuco, não foi por conta disso. Naquele exato momento, Deus fez com Pedro o que ele faz comigo em cima do altar, o que ele faz com você, usando como profeta, levantando para profetizar. Deus toma a mente de Pedro, para que Pedro fale essas palavras. Jesus está dizendo o seguinte, aqui, ele disse isso aqui, porque isto não lhe foi revelado por carne, não é por sabedoria humana, não é por coisa que você aprende na escola, mas por meu Pai que está nos céus. Quando a gente está pregando a palavra de Deus aqui, então aqui está o meu esboço aqui. Há coisas que o Senhor derrama em cima do altar aqui na minha mente, que sai pelos meus lábios, que vem aqui agora. Não veio lá enquanto eu estava preparando o sermão. Não veio lá enquanto eu estava estudando a Bíblia. Vem agora, vem no momento. São coisas que são nos dadas no momento por Deus. Foi isso aqui que aconteceu com Pedro. Desde aquele momento, verso 21, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Olha aqui para mim. Quanto tempo vocês acham que demorou a primeira resposta de Pedro para a segunda? 2 dias? 3 dias? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? No mesmo instante, preste atenção que você vai ouvir, no mesmo instante que a mente de Pedro, ela está completamente para que Deus faça o que quer, no instante seguinte, Pedro já pegou a mente dele e deu para o diabo. Coisas de fração de segundo ou coisas de minutos, para não dizer fração de segundos muito, mas de minutos. Porque quanto tempo demora isso aqui, esse diálogo aqui, se você for colocar no relógio? Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Aí, desde aquele momento, Jesus começou então a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse, olha, é necessário que eu vá para Jerusalém, lá eu sofra muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e vou ter que ser morto, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Pedro fala assim: vem cá, chama ele de canto e fala: está ficando doido? Isso aí nunca vai acontecer com o Senhor, mas nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Jesus olha para o Senhor: diabo, ou Satanás, atrás de mim. É que muitas vezes, irmãos, presta bem atenção no que eu vou dizer, muitas vezes nós não temos a ousadia do Cristo. Mas se nós tivéssemos muitas vezes essa ousadia do Cristo, para muito crente que está dentro da igreja, em determinadas circunstâncias que ocorrem dentro da igreja, a gente tem que voltar para ele e falar assim: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, diabo. Você acabou de virar diabo aqui agora, irmão. Por momentos antes ele estava dando um texto da Bíblia para você, eu estou precisando sobre a sua vida. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Então, a primeira vez aqui, quem colocou as palavras na boca de Pedro foi Deus. Repita: Deus. Deus. Agora, quem explica que
quem colocou a palavra na boca de Pedro foi Deus, que declara que foi Deus que colocou isso na palavra de Pedro, que ele não falou por si, mas sim que ele falou pelo próprio Deus, o Pai. Quem explica isso é Jesus. Não é João que vira para Pedro depois que Pedro faz a declaração: ô Pedrão, você foi usado por Deus, hein? Você revelou uma coisa, o Pai que deu esse negócio. Não foi João, não foi outro discípulo, não foi, não. Foi o próprio Cristo. O próprio Cristo. Mas até aí tudo bem, pois Deus toma mesmo a boca de um cristão, e se ele faz isso, não é de espantar. Se Deus tomar minha boca aqui, como está fazendo aqui, não deve causar espanto na vida dos irmãos. Se você, ao termo dessa mensagem aqui, fala assim: pastor, mas como Deus te usou nessa noite, como eu já ouvi tantas vezes, o pastor Nilson já ouviu tantas vezes, isso não é de se espantar, porque nós estamos aqui para isso. Agora, o terrível, o problema, ele surge com a segunda vez, pois aí, quem coloca as palavras na boca de Pedro é Satanás, é o diabo. Então daí a probabilidade de você estar dentro de casa assistindo um programa evangélico com um sujeito que recebe de Deus e pode receber do diabo, e aí? Você sabe o que é de Deus, você sabe o que é do diabo? Você sabe o que é de Deus, você sabe o que é do diabo, você sabe o que é do homem? Fala os três. Fala Deus, fala o homem e pode falar o diabo. Você sabe qual é os três? Deus, ele pega as nossas palavras, mistura as nossas palavras, mistura as nossas palavras, a palavra dele, e o que tem que prevalecer é a palavra dele. Por isso que a Bíblia recomenda: irmão, está ouvindo? Retém o que é bom. O que não é bom, deixa fora. O que a palavra está dizendo para nós? O nosso biológico faz isso. Você come arroz e feijão, você não sabe o tanto de porcaria que você come, e eu como todo dia. Mas está tudo certo. Caiu aqui para dentro, vai chegar uma hora lá que faz separação. Esse negócio aqui não presta, esse negócio aqui não presta. Um sai em forma de xixi, o outro sai em forma de número 2. Então, o que não presta. E na vida cristã não deveria ser diferente. Nós deveríamos ouvir, reter o que é bom e o que não é bom, deixa fora. Deixa fora. Mas às vezes a gente se deixa se contaminar. Então aqui, o Senhor Jesus interpreta novamente o caso aqui e declara que, na verdade, aqui foi mesmo Pedro que falou, teve a revelação. Mas depois ele fala assim: para trás de mim, Satanás. Na segunda vez ele fala para Pedro assim: foge de mim, Satanás. E quando ele está usando aqui o nome próprio do inimigo, no texto está o nome próprio, é Satanás mesmo, é diabo mesmo. É diabo. Então a gente não tem para onde fugir. Foi Satanás que usou Pedro. Satanás usou Pedro e Deus usou Pedro em coisa de minutos. Eu estava pregando na igreja de Minas Gerais, uma cidade chamada Alfenas, há alguns anos atrás. Nessa época eu pregava como evangelista. Eu era mais impetuoso, sabe? Eu fazia um papel de evangelista, como diz a Bíblia. Aí quando você é consagrado ao pastorado, a sua palavra fica mais reflexiva, né? A palavra pastor. E nessa época eu estava pregando na igreja na parte da manhã, um culto abençoado, quando do nada, duas pessoas começam a falar em línguas estranhas. Isso é comum numa igreja evangélica, duas pessoas falarem em línguas estranhas. E quando duas começam a falar em línguas estranhas, e começa como se fosse assim, uma falando e a outra respondendo, nós que somos pentecostais entendemos que parece, ou pelo menos vem ao nosso coração, Deus vai falar por interpretação. Mas aquelas pessoas foram ficando, de repente levantaram as duas, inclusive jovens.
levantava e uma... E eu dei aquela paradinha e de repente Deus falou assim no meu coração: expulsa esse espírito maligno. Que é isso? Duas pessoas falando em línguas estranhas, o Senhor falou: expulsa esse espírito maligno. E eu dei uma ordem: em nome de Jesus, Satanás, em nome de Jesus, demônio, sai dela! Jesus, caiu. Caíram. Terminou o culto, parte da manhã. Quando terminou o culto, o pastor tomou do microfone. Eu queria pedir para que a irmã fulana e a irmã ciclana fossem na sala ao fundo da igreja para nós conversarmos. Aí disse assim para mim: o senhor, pastor, por favor, me acompanhe. Eu falei: ah, meu Deus, tudo lascado. E aí eu fui. Aí quando chegamos lá, o pastor entrou, as duas já estavam, e uma chorando. Uma chorando e a outra não. Aí chorando, e daí o pastor perguntou: o que foi que aconteceu hoje de manhã aqui? Aí essa que estava chorando disse assim: pastor, o senhor sabe muito bem o quanto eu tenho orado, para Deus me abençoar no meu relacionamento emocional. O senhor sabe o quanto eu tenho buscado para poder ter um casamento debaixo da vontade de Deus. E o senhor sabe que foi Deus que preparou fulano de tal para mim. E essa miserável aqui fica dando em cima dele, pastor. E eu não sei o que foi que aconteceu. Eu fui tomado por uma coisa e eu comecei a xingar ela, xingar. Então elas estavam falando palavrões, as duas, dentro da igreja. E o diabo transformando esses palavrões numa língua estranha. Para ninguém talvez perceber que ele estivesse ali no meio dos crentes, agindo. Mas as pessoas acham que isso é brincadeira. As pessoas acham que daí o grande nó é por conta disso. Eu tenho plena convicção que ele está derrotado. Aleluia. Mas também tenho plena convicção ainda das suas ações. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então esta passagem aqui, que nós acabamos de ler, mostra claramente para nós que o diabo, ele atua atacando a mente dos cristãos. A mente dos cristãos. Agora no mês de outubro, quando eu estive no Japão lá, é inacreditável o número de japoneses que prosperam, mas que são dominados na mente. O diabo toma a mente desses homens e arrebenta com a vida desses homens, levando a suicídio. Dificilmente você participa de um culto lá que não cai no japonês lá endemoniado, por conta da ação do inimigo na mente das pessoas. Então o inimigo, preste atenção no que eu vou te dizer, o inimigo, ele tem acesso às nossas mentes e ele pode colocar palavras em nossa boca. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Liga para a pessoa que está do teu lado. O inimigo tem acesso à sua mente. O inimigo tem acesso à sua mente. E pode colocar palavras na tua boca. E pode colocar palavras na sua boca. Ele tem acesso. Vocês entenderam a palavra? Ele tem acesso. Eu tenho acesso aqui à casa de muitas pessoas. Isso não significa dizer que eu vou ficar lá. Então, aí o que a gente pode entender? Coisas que acontecem conosco. Por exemplo, você está conversando com alguém,
a respeito das coisas de Deus. Começa a conversar com essa pessoa a respeito das coisas de Deus. E de repente, do nada, a conversa se desvia e vai para palavras obscenas. E um começa a falar palavras obscenas na conversa. Sei lá, entra um assunto de futebol, ou entra qualquer outro tipo de assunto, e esse assunto gera palavras obscenas. E quem estava ali falando das coisas de Deus, conversando das coisas de Deus, de repente está falando outra coisa assim, completamente avesso. Do avesso. Pensa num negócio como esse, às vezes. A gente está numa reunião tratando, às vezes, de assuntos relativos à obra de Deus. O pastor está reunido com liderança maior da igreja, tratando de assuntos da obra de Deus. Quando, de repente, uma das pessoas que estão ali, um dos líderes que estão ali, que está participando da reunião, fala alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que está se tratando. E pega e desvia todo o negócio. E se Deus não te der graça para você perceber que ali está tendo uma ação maligna, para você trazer um negócio de novo para aquilo que tem que ser tratado, o diabo faz festa. E o que deveria ser tratado, conversado e resolvido, vira pizza. E aí, como fica aqui? Na próxima reunião a gente resolve. Então. Ali na próxima reunião, na próxima a gente resolve. Porque sempre o inimigo pode estar agindo. Por quê? Ele injeta. É ele que injeta os maus propósitos na nossa mente. No Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 2, a Bíblia fala ali, já momentos que o Senhor estava se preparando para o Calvário. Ele teve um desejo muito grande de jantar com os seus discípulos. Ele arruma um lugar para essa janta e ele começa a servir o jantar. E no versículo 2 de João 13 diz assim: estava sendo servido o jantar e o diabo, presta atenção nisso, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Em outra tradução, nesse mesmo versículo, diz assim: e acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Tendo o diabo posto aonde? Coração. Tendo o diabo posto aonde? No coração. Tendo o diabo posto aonde? Onde? No coração. No coração. Então, quantos maridos traem mulheres? Fruto de uma indução maligna na mente desse homem. E daí a mulher não entende a jogada, acha que esse negócio é carne e sangue, e faz o seguinte: você nunca mais pisa aqui, ou vice-versa. Tá? Mulher trai porque o diabo induziu ela a trair, daí os dois fazem daquilo uma guerra de carne contra sangue, que o resultado é o seguinte: ia dar coisa boa esses dois, preciso arrebentar os dois. E o diabo arrebenta os dois. Quem que foi que induziu Judas a trair Jesus? Diabo. Quem que foi que induziu Judas a trair Jesus? Diabo. Diabo. O diabo. Você já ouviu falar nessas duas personagens da Bíblia? Ananias e Safira? Quem já ouviu? Quantas vezes você já teve um desejo assim hoje, quando chegar na hora da oferta, eu vou dar 50? E daí, quando chegou na hora da oferta assim, você ouviu uma vozinha assim: para que tudo isso? Você vai precisar de mim então. E daí o que você faz? Quando passa o ano, dá troco de vintão para mim. Tira 30 e manda vintão. Você acha que você fez uma boa obra, o diabo te arrebentou. E sabe quem tinha colocado na sua cabeça para você contribuir com 50? Pelo Espírito Santo.
porque a obra é dele. A obra é dele. Ontem, no nosso culto, ou seja, segunda-feira, no nosso culto, quando chegou na hora, o pastor José Maria fez uma oferta muito especial no culto, uma oferta de gratidão que nós tínhamos que oferecer a Deus. E eu abri minha carteira e eu puxei uma nota pensando em uma e dei outra. Estava no meu coração uma, mas quando eu peguei assim, puxei e veio a outra. O que você acha? Houve uma guerra, mas comigo não tem jeito. Já era. Dançou. Deus foi glorificado. Aí o pastor José Maria entrou comigo dentro do carro dele para mostrar o carro. E estava vendo o carro dele, daí ele falou assim para mim: Deus mandou semear na sua vida hoje. Pegou do material que ele tinha vendido e deu para mim 4 vezes o valor que eu tinha dado. Você está entendendo? Cuidado com essa cachola. O diabo quer isso. Ele não quer o teu corpinho. Ele quer a tua cachola. Porque se ele pegar a sua cachola, o teu corpo já era. Já era. Então, no caso da Ananias e Safira, eles venderam uma herdade e combinaram de levar uma coisa para a igreja. Mas no meio do percurso, de vez de eles levarem a importância que eles tinham que dar, eles levam outra. Eles chegam e entregam para o Pedro, que era o pastor da igreja, e Pedro faz uma pergunta para eles: Ananias, primeiro chega o homem, primeiro o marido. Ananias, como que você permitiu que Satanás, versículo de número 3, enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Não são poucos os crentes que fazem esse tipo de coisa com o Espírito Santo. Olha, se eu ganhar essa causa, eu vou contribuir com isso aqui na igreja. Ganhe uma causa, o diabo faz com você a mesma coisa que fez com Ananias e Safira. E de vez de você cumprir com aquilo que você tinha dito que ia fazer, você resolve depois administrar por sugestão do diabo o que você. Quando Jesus Cristo ele explica a parábola do semeador, lá em Lucas capítulo 8, versículo 11 e 12, ele deixou muito claro aqui que Satanás, ele ataca a nossa mente procurando fazer o quê? Tirar a palavra. Tirar a palavra. A palavra é semente. O teu coração é a terra que cai essa palavra. Olha o que diz o versículo 11. Eu até coloquei o versículo 11 de Lucas 8. Veja bem o que diz. O Senhor explicando a parábola. Olha o que ele diz. Jesus está explicando. Esse é o significado da parábola. A semente é o quê? É o quê? O que eu estou fazendo aqui nessa noite? Eu estou semeando. Mais uma vez? Semeando. Semeando. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as pessoas que estão aqui dentro, que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Você está aqui. Aí sabe quando o diabo vai tirar o que você está ouvindo aqui hoje? Quando você tiver uma nova oportunidade de fazer alguma coisa semelhante ao exemplo que eu dei, aí você vai ver a ação do diabo. Vai ser, poxa, eu ouvi lá que o diabo faz isso na nossa mente, e agora o Espírito Santo está falando que o coração vai me dar 50 de novo, e ele está falando aqui para mim não fazer, e daí você repete a dose. Ou seja, o diabo veio e tudo que foi semeado no seu coração, que ele falou, já
já era. E tira. Tira enganando muito crente, porque muita gente às vezes sai do culto de começo assim e sai falando, já sai ali no portão e já diz, que palavra, né? Isso é palavra para pegar na minha igreja? A gente tudo morto, faz cair, cansado. A gente precisa de uma palavra de ânimo, de vitória. Vem o pastor e fala de diabo para cima da gente, joga diabo para cima da gente. Quer dizer, já é o diabo usando você para falar com alguém. Alô, tá todo mundo aí? Nós estamos fazendo muita cantina lá na igreja. A gente está fazendo cantina para a gente poder ter fundos para poder realizar algumas festas que vai ter na nossa igreja, na mocidade. Quando o pastor José Maria tomou a palavra, falou assim: para mim, cantina é um negócio do demônio. E pastor que fica dando aviso que tem negócio da cantina para mim, está endemoniado. Eu tinha dado aviso no dia anterior. Não é de chocar? Mas é isso que Deus quer fazer com a gente. É chocar. É confrontar. Sabe por que ele quis dizer isso? Porque ele estava dizendo o seguinte, que o diabo faz uso desse tipo de coisa para induzir a você a não fazer o que você tem que fazer no reino. Aí o Espírito Santo coloca no seu coração assim: você vai dar 10 reais de oferta. Aí o diabo fala assim para você: mas a barriga vai ficar vazia? Vai comer um pastel? Não vou. Sabe o que você faz? Então o que o pastor José Maria quis dizer? Eu entendi tudo que ele falou. Cantina tem que existir, mas a cantina tem que existir para um ato de comunhão. Comunhão do Senhor. Porque não tem lugar melhor que a gente botar fofoca em dia do que uma cantina de igreja. Falando ali, come um pastelzinho, só um negócio, come o outro, fala outro, vai comendo, e as irmãs vão ficando felizes, dá mais assunto para gente. Agora, é óbvio que, por fim, o que vai acontecer, né? Todas as arrecadações que são feitas é em função do reino. Mas dizer que, por exemplo, a gente precisa hoje de uma cantina para realizar algumas coisas no reino de Deus, nós, povo lavado e redimido no sangue do Cordeiro, nós, alvo de toda sorte de bênção de Deus, nós, é uma vergonha. Essa é a verdade. Eu entendi tudo, eu compreendi tudo. E Deus vai mudar, porque nós vamos ter uma igreja irresistível. Aleluia! Irresistível. Tá? Irresistível. Queria passar aqui com vocês, assim, enquanto falava essas coisas aqui, de café com o coração, daí eu fico medo. Eu queria ficar com vocês aqui um ano. Estava aqui junto com o pastor disso aqui. O que Deus ia fazer com a vida de vocês. Aleluia. Já tem feito, mas aí ia fazer muito mais. Porque é o que nós estamos necessitando. Depois do dilúvio, Noé, ele constrói um altar. A Bíblia diz isso: constrói um altar a Deus e oferece um sacrifício. E a Bíblia diz que Deus recebeu esse sacrifício que foi oferecido por ele. E lá em Gênesis 8:21, o texto sagrado diz assim: o Senhor sentiu o aroma, presta atenção, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, depois que Noé oferece o sacrifício: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração, se referindo ao homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Quer dizer, você é do mal desde pequenininho.
Eu lembro que a minha filha, uma vez, mamando no peito da minha esposa, pequenininha, lascou uma dentada no peito, e a minha esposa prendeu o nariz dela para abrir a boca. Vai saber o que fez ela dar dentada no peito da mãe. Desde pequenininha, agora imagina grandão, igual uma tiazinha, né? Dentada em todo mundo. Se for no peito da sua esposa. Vai ver o que vai dar. Mas é o que diz. Olha o que o texto sagrado diz em Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 10. Assim como diz o Espírito Santo. Repita, o Espírito Santo. Espírito Mais uma Santo. vez, o Espírito Santo. Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, se aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 7 está dizendo, assim como diz o Espírito Santo, quem está dizendo? Deus. Quem está dizendo? Deus. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação do deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Por que uma hora o crente está firme com Jesus e e chega o pastor, estamos juntos aí, o que você está precisando aí? Passou 2 semanas, cadê o irmão? Cadê o irmão? Cadê o irmão que estava aí? Cadê? Não sei, cadê? Daí chega uma notícia. Ficou muito chateado, porque o senhor não deixou de mais ser diácono do jeito que ele gostava. Isso é normal. Sabe? Isso é normal. Eu não sou o que estou dizendo, o diagnóstico não é dado por mim, é dado por Deus. O nosso coração é isso aí. Ele está sempre querendo se desviar. Sabe? Sempre. Já vê aqueles crentes que ficam. Você pega o currículo dele, 349 igrejas ele passou. E toda a igreja que ele entrava, ele falava, agora tudo vai certo. Agora. Não! Eu suei! Agora eu estou, agora eu estou. Aí, passado um mês, você encontra com ele, aí, como é que está lá na igreja lá? Estou gostando, não. Rapaz, você estava tão animal, que coisa toda. Eu fui numa outra aí que me convidaram. Achei mais legal que o pastor Renato. Achei que tem mais, assim, uma coisa assim de Deus, assim, um negócio, você explicar. Eu estou até orando. Porque aí, você está lá? Fui para lá. Aquela igreja do pastor lá, aquele cara legal. Olha, você precisa ir lá. Olha, eu me arrependo de ter passado pelas 10 que eu já passei, porque agora eu estou no céu, cara. Passa um mês, enquanto eu coisa. E aí, como é que está? Falei para você que o pastor era legal? Falei. Você tem que ver quem é o cara. E o cara vai assim, sabe? E tudo isso, sabe o que é isso? É ação maligna. E o cara fica. E como diz o adágio popular, não fazendo ninguém de macaco, porque nós somos seres humanos, né? Macaco que muito pula, quer chumbo. Daqui a pouco, cadê o camarada? E aí, como é que tá? Sabe uma coisa? Olha, foi em tudo quanto é lugar. Estou achando que o inferno está melhor. Só pode ser assim. A palavra coração, essa palavra coração que vocês veem na Bíblia aí, ela aparece 631 vezes. 531 vezes a palavra coração ela aparece no Antigo Testamento. 128 ela aparece no Antigo, ou seja, no Novo Testamento. E na maioria das vezes, presta atenção nisso aqui, porque quando você lê a Bíblia você tem que entender isso. Na maioria das vezes,
Deus não está falando desse músculo que bate no centro do seu peito. Não é isso. A palavra coração no grego é cardia, eletrocardiograma. A palavra no grego coração é cardia. Tanto para o sentido literal, esse músculo que está aqui, como para o metafórico, que se refere ao quê? Ao homem interior, de almia no grego, ou seja, mente, é psique, é alma. Então, quando Jesus diz assim, esse povo erra no coração, o que ele estava dizendo? Esse povo erra na mente, nos pensamentos, uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra coisa de mim. Então, quando aparece na Bíblia, o povo erra no coração, olha o que está no coração desse povo, está onde? Não está aqui, está aqui, está na mente. E aí é o prato predileto do diabo. Diga para a pessoa que está do seu lado, o diabo quer a tua mente. O diabo quer a sua mente. Então, o coração como mente, então ele se torna o que? A sede das nossas emoções. Então, a gente fica alegre, essa alegria é fruto do nosso interior, da nossa alma. A gente sente dor, a dor vem da alma. A gente sente tranquilidade, tudo isso são emoções que são oriundas da nossa alma, da nossa psique. É isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está nos ensinando aqui que o coração também, ele é a sede do entendimento, do conhecimento, quer dizer, da força e dos poderes racionais, daqui, na nossa mente, né, das fantasias e visões, também está aqui. Né, daí a pessoa vê o crente chorando. Chorando, aí chora, na igreja chora, aí o sujeito olha, né, a mente é fértil, e se é aquele profeta que de vez em quando dá aquelas profetadas, levanta, sai, não entristeça o teu coração, eu sou contigo, enxuga as tuas lágrimas. Aí termina o culto, a irmã vem e fala, pastor, eu não entendi muito o que aquela irmã falou para mim, porque hoje eu quero dar uma notícia para o senhor. Eu não estou aguentando a notícia para o senhor. Pastor, eu não estou aguentando nada. Você falou assim, pastor, sabe aquela peça que eu precisava? Já fazia anos. Pastor saiu, pastor, não conseguiu me conter de alegria, então estou chorando. Está chorando de alegria e vai lá, a outra falar, tem tristeza no seu coração. É igual aqueles profetas meia boca, que aqui nessa igreja, graças a Deus, ninguém vai atrás. Não é? Que faz aquela fila para orar e ele fica olhando. Aí vem aquela irmã que tem aquele brinquinho de ouro, aquela pulseirinha de ouro, ele dá uma de cima e embaixo na mão, vê que ela está com um sapatão da hora, aquele negócio todo, e ela. Minha serva, não temas, estou contigo, vou te abençoar. Eis que estou abrindo grandes portas para ti. Receba! Aí vem aquela irmãzinha que não tem toda essa possibilidade, não tem brinquinho de ouro, não tem aquele sapatão. Irmã, Deus está me revelando que eu preciso orar. Diga para a pessoa que está do seu lado, não ouça uma pessoa que o coração dela não esteja nas mãos de Deus. Não esteja no coração de Deus. Ou seja, não ouça uma pessoa que a mente dela não está em Deus. Tá? Então, essa é das fantasias, das visões da estultícia. Aqui o diabo trabalha muito. Sabe aquele negócio que às vezes acontece em casa? Pela tua cara você fez. Não fiz. Fez. A tua cara está mostrando que fez. Não fiz. Fez, ninguém tira ninguém. Fez. Não fiz. Já vai trabalhando. E aí arrebenta
as intenções bem ponderadas também estão no coração. E as decisões, não é? O que a mão faz é fruto do que você pensou. Do que você pensou. Então é muito importante que vocês entendam isso. É no coração, na mente, que se realiza a conversão a Cristo. Então qual que era o grande mal antigamente da igreja? É verdade? Que eles queriam converter primeiro o corpo do cara. Entendeu? Primeiro era o corpo. Nossa, olha, filho, você aceitou Jesus ontem, agora no próximo culto, não é mais para saber do dia, não. Tem que o tarpinho, bonitinho, tal, calcinha comprido, tal. Agora, quando tem o encontro com Cristo, não tem o encontro. Ai, graças a Deus. Agora, quando vem com esse brinco que parece que ele está usando aí, não é um brinco, né? De novo, pega um negócio mais bacana. Era isso, antigamente. Mas a conversão, ela não se dá, ela se dá aqui, ó. Porque se você converter a tua mente à vontade de Cristo, isso aqui, ó, é consequência. Isso aqui é consequência. Você vai sentindo, não é bom, não é legal para mim. Como filha de Deus, não, como filho de Deus. Você é você, porque a conversão foi aqui. Aqui. Por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Para vocês entenderem que para o diabo, a tua mente, o teu coração é um tesouro. É um tesouro. É um tesouro. Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, 14 a 16, ele diz que o homem que aceita Jesus Cristo tem o quê? Tem a mente de Cristo. A mente de Cristo. E daí Satanás se aproveita da inclinação, às vezes, da nossa mente, para fazer o quê? Para nos atacar. Ele quer atacar a fim de levar o quê? A gente desobedecer a Deus. O diabo ataca você na sua mente para você desobedecer a Deus. É isso que ele faz. O profeta Jeremias escreveu o versículo 9 do capítulo 17, ele diz assim: o coração é mais, presta atenção nisso aqui, ó, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Quem é capaz de compreender? Nós somos sempre enfermos, sempre. A mente está sempre enferma. Por isso, a necessidade de sempre estar curando ela com o sangue do Cristo, limpando ela todo dia, porque pecado na Bíblia também tem a conotação de lepra, tem a conotação de enfermidade. O profeta Isaías diz que um homem em pecado, ele está com as plantas dos pés à altura da cabeça em feridas. Feridas. Então existem pecados que são cancros espirituais, são cânceres espirituais que levam você à morte. E por isso que precisa todo dia limpar a mente, limpar o coração, limpar os pensamentos, limpar. Porque às vezes o que está aqui, ó, só está aqui, daqui a pouco passa para cá, e daí já era. Então por isso que o profeta disse. Amém, irmãos? Amém. Entendeu tudo? Amém. Aonde que ele atua, o diabo? Mente. Aonde? A mente. Na sua mente. Então todas as vezes que eu vi você a partir de hoje, 3 hipóteses. É o irmão. É Deus. Mas pode ser o diabo. Por isso você tem que estar bem afinado com Deus. Você tem que estar bem afinado com o Espírito Santo. Eu vi uma história de um pastor que fez um trabalho muito legal na igreja. A igreja cresceu, a igreja ficou bonita, os irmãos gostavam muito desse pastor. Aí veio o líder maior falou assim: irmão, eu vou ter que fazer uma mudança com o senhor, e o senhor vai ter que ir para uma outra congregação que nós temos. Mas a mulher do pastor, ela estava toda das irmãs, e elas se apegam muito, né, as esposas de pastores, né? Eu senti uma falta da saída. Então aquela coisa toda ficou lá para fazer, né? Não.
Né, aquela coisa toda. Aí ele foi para casa e falou para ela: olha, o nosso pastor maior lá, nosso líder maior, falou que nós vamos ter que ser transferidos da nossa igreja. Eu não acredito. A mulher queria fazer de tudo para esse negócio não dar certo. E um dia o que ela faz? Né? Antes dele entrar no quarto para dormir, ela entra antes, vai para debaixo da cama, deita embaixo da cama. Ela sabia que antes dele dormir, ele deitava, dobrava o joelho para orar. Ele começou a orar. E nós vimos assim, depois de alguns minutos que ele estava orando, já veio uma voz debaixo da cama. Meu filho, não é da minha vontade que você saia desse lugar. No meu tempo tu sairás e eu vou te abençoar. E o pastor orando, deu aquela paradinha para ouvir. Quando terminou Deus de falar debaixo da cama, ele falou assim: Deus, eu te agradeço muito, mas muito, porque o Senhor tem me dado a graça, o discernimento para saber o que é a voz da minha mulher, voz do diabo e a tua voz. Sai daí! Daí uma menina bonitinha, bem bacaninha, lindinha, riquinha, que chega para você, Luquinha, e solta aquela palavrinha assim. Quem é? Quem foi que estava atrás dessa palavrinha? Aquela menininha, capetinha, ou era Deus? E daí muitos jovenzinhos nossos não conseguem discernir isso, e daí o capeta arrebenta. Então, por essa razão, existem algumas recomendações para nós encerrarmos. Recomendações de Deus, que agora eu quero que você fique atento. São recomendações de Deus que estão descritas aqui em sua palavra, para que você vença então os ataques de Satanás na mente. Vocês não têm ideia do número de pessoas que eu já curei de um problema gravíssimo que está levando muito crente para o inferno, chamado masturbação. Eu tenho 52 anos de idade. E eu nunca me masturbei. 52 anos. A primeira experiência que eu tive com essa história de masturbação, eu era ainda adolescente. Eu estava brincando com uma molecada no mar, de banho. Aí de repente, os caras param e vamos lá. Vamos lá para onde? Daí os camaradas começam a tomar as suas ações. Aí eu falei: não, eu fui criado na escola bíblica dominical, eu tinha um professor muito legal, falava muito sobre essa questão da alma, do coração limpo, falava muito sobre Gálatas 5. Eu compreendi na essência o que é Gálatas 5. Ninguém consegue cometer aqueles 15 pecados simultaneamente. Todo pecado, antes de ser pecado ato, antes ele é estado mal da alma. Ou emitir todo pecado, antes de ser pecado ato, primeiro é estado mal da alma. Cair no pecado de adultério, primeiro é lançado um esperma na tua mente do diabo. Esse esperma que vem do diabo, que é lançado na tua mente, vem mostrando a figura da pessoa, vem, e daí você fica remoendo aquilo, e aquilo vai sendo como uma gravidez, vai crescendo aquilo, vai crescendo, aí você vai olhando a pessoa cada vez mais diferente, aqui vai crescendo, isso é uma gravidez terrível. Quando você concebe, quando você cai no pecado, aí gera-se o pecado. Então, antes de você cometer qualquer pecado, qualquer um, primeiro você já pecou aqui. Então daí o fulano falou assim para mim: tu vai não sou desse negócio não, rapaz. Não, vai daí, eu vi que estava uma guerra entre eles mesmos, porque eles tinham feito uma aposta lá de quem chegasse antes, primeiro, e a tubaína e o pão doce lá, era um negócio tudo demônio, tudo endemoniadinho, sentadinho, tudo endemoniadinho. E daí um falou pro outro assim, que o outro
outro não estava conseguindo. Aí o outro falou assim: pensa na fulana de tal. E quando ele falou, pensa na fulana de tal, a fulana de tal era minha vizinha. Daí eu fiquei pensando, será que não tem um desse aí que está pensando na minha mãe? Aí quando você vai aqui nos jovens, você fala assim para eles assim, ó, eles querem saber. É pecado se masturbar? Não. Aí ficam tudo satisfeitos. Não, não. Pecado é você se masturbar pensando em gente. Você tem que pensar no pneu. Pensa no pneu de trator. Todos eles! Inclusive já caíram na igreja? Não, assim não dá. Está entendendo? Viu só? Olha aqui, ó. Aqui, ó. O que o demônio hoje tem feito em cima de muita cama de crente. Sabe? Tem homens da igreja hoje que compram DVDs de pornografia, coloca no DVD do quarto dele e ainda quer que a esposa faça o que ele está vendo. Agora o pior, que é pior para mim, é aquele camarada que não tem o DVD, que a esposa dele olha para ele e acha que está com ele, mas ele não está com ela. Isso é pior, porque aí você não sabe o casamento do cara. Eu vi que você já se transformou, foi famosa, já foi Luísa Brunet, está sabendo, entendeu? E agora... Então, você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Amém. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque você está caminhando para o inferno, com um cartão de membro, cantando hino de crente, fazendo parte do rol do membro de uma igreja, se você não mudar isso. Então eu trabalho com muitas pessoas que se escravizam desse mal. Se escravizam. E uma das primeiras coisas que você tem que trabalhar com a pessoa é justamente com a mente dela. Então criar determinadas ferramentas, eu nem gosto de falar, porque daí se isso acontecer na sua casa, pelo amor de Deus, não fala nada, fica quieto, só agradeça a Deus que Deus está trabalhando. Então uma das ferramentas, por exemplo, é se a tendência natural de uma pessoa cometer um pecado como esse é no momento que ela vai tomar banho, então o que acontece? Quando você vai tomar banho, a sua mente está frágil. O diabo vem e lança um pensamento na sua mente, você fica pensando em alguma coisa, aquilo já é pecado. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer com que quando você estiver dentro do banheiro, você pense em outra coisa. Então sabe o que você faz? Leva um gravador para dentro do banheiro, bota uma música legal, bem alta, vai tomando banho e cantando, todo mundo cantando, só pensando na música, e vai cantando, quando você sai de lá, você está livre, bem cedo. Então, se isso acontecer na sua casa, não é mera coincidência, não tem ninguém que está com esse problema não, fique em paz. Mas se acontecer também, levanta a mão, agradece a Deus, porque alguém está querendo vencer lá dentro da sua casa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque é isso aqui, ó. É pecado olhar para uma mulher bonita? É pecado olhar para uma mulher bonita? É pecado olhar para um homem bonito? Quando a minha esposa olha assim, passa perto do sujeito assim, nossa, olha que bonitão. Não é pecado. Eu também, de vez em quando, eu passo essa ela é bonita. Bonita. O pecado não é dizer se uma pessoa é bonita ou deixa de ser. O pecado é o que vem depois dessa palavra. O pecado é o que passa na sua cabeça. Não é pecado para ir para a praia. Pecado é você ir para a praia e dar sua mente para o diabo, enquanto isso que é pecado.
Por isso que antigamente os pastores mais radicais proibiam radicalmente os crentes em ir à praia, que está protegendo os crentes dos pensamentos libidinosos, das coisas terríveis que matam. Pensa na pior dor que possa existir na face da terra. Pensa na pior dor. Pensou em alguma? A dor do inferno, não sei quantas vezes mais é pior que essa. Se você não entendeu a dor, vou te explicar como que é a dor do inferno. A dor do inferno é assim, amigão. Você vai, quando você morre, todos nós, quando nós morremos, nós somos sepultados. Depois de algum tempo que você está sepultado, o corpo entra em estado de decomposição. E quando o seu corpo começa a entrar em estado de decomposição, é porque está acontecendo o seguinte: alguns vermes já estão te atacando. A Bíblia diz que o inferno é um lugar onde o verme não morre. O verme não morre. Agora, você imagina você vivo, bichos comendo você, por todo o seu corpo, comendo todo você. Você imagina a tua dor. Se você já levou uma picada de abelha, você imagina uma picada de abelha como sendo alguma coisa que está te comendo. Só que com um detalhe, amigo: isso não tem fim. Isso não tem fim. Como a eternidade com Deus é uma maravilha que não terá fim. Aleluia. Eu quero o céu. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós terminamos agora. Veja lá algumas recomendações que a Bíblia faz. Vamos ler lá. Primeira, são só 5 recomendações, é rápido, eu só vou citar. 1, 2, 3, já. Vamos lá? Quem quer prosperar? Amém. Quem quer prosperar? Amém. Quer prosperar na vida? O segredo está aqui, ó. Aceita o quê? A instrução que vem da onde? Da boca de Deus, e põe aonde? Na sua mente. Só isso. Ponha na mente a palavra de Deus, não as besteiras deste mundo. Ponha na mente a palavra de Deus. Eu já devo ter contado isso aqui. Meu pai dirigiu uma igreja muitos anos atrás, quando eu era pequenininho. E uma vez tinha um irmão lá, e ele foi dar uma oportunidade para o irmão cantar um hino lá na igreja, porque o irmão estava com uma sanfona muito bonita, e o irmão foi para cantar um hino. Aí o irmão pegou a sanfona, nunca me esqueço, era pequenininho. O irmão deu aquela puxada no fole da sanfona, tirou a nota e tal. Fez uma introdução lá, e quando ele saiu para cantar, ele saiu cantando essa música assim: passei a noite procurando. Aí todo mundo: sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E o irmão também: o sangue de Jesus tem poder, irmão, não, o diabo é sujo, o diabo é muito sujo. Mas eu vou adorar esse meu Deus aqui. Daí o povo explodiu de novo. Aí ele puxou fora de novo, quando ele foi entrar, ele entrou de novo. Passei a noite procurando. Meu pai pegou e falou: desce. Você sabe por que isso aconteceu? Porque esse cara, como muitos crentes, passou o dia inteiro ouvindo a música daquela época. Talvez não tinha alquimia. O dia inteiro ouvindo aquilo. Viu, não te deu? Não se espante se uma hora alguma coisa não acontecer de surpreender. Uma pessoa encostou uma vez o microfone na boca, de vez em quando o microfone, por falta de aterramento, dá choque grande. Numa praça pública, o sujeito encostou, o irmão que é do testemunho, quando encostou, deu choque, soltou um palavrão. Já fez um palavrão no meio da praça assim. Mas por quê? Porque aquele camarada era habituado a ter aquele tipo de coisa na sua mente que ele soltava todo dia, em qualquer momento da vida. No carro, xingava o cachorro com aquele palavrão, xingava o filho com aquele palavrão. Cuidado com a tua mente. Eu, se fosse você, tirava um pouco das músicas mundanas que você ouve. Eu não sou contra ouvir música secular, mas diminui um pouco. É um pouco céu e muito inferno.
É pouco céu na sua vida e muito inferno nos teus ouvidos. Põe mais palavra, menos besteira. Sabe? Menos besteira. Segundo, vamos lá. Eu sei que vocês estão querendo ir embora. Nós vamos. 1, 2, 3 já. Vamos lá? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, incapaz de Deus. Sabe o que esse versículo está dizendo para a gente? Primeiro, é a nossa mente que vai se afastando de Deus, para depois ir o corpo. Então, às vezes, tem gente na igreja, que está dentro da igreja, que ele já está afastado de Deus faz tempo. Aqui, ó. Daqui a pouco, sabe o que você vai ouvir? Cadê aquele irmão que está aí? Já foi. Mas a mente já estava muito mais tempo longe de Deus. Muito mais tempo. Então, tome cuidado, porque se a sua mente se afastar de Deus, vai o corpo, vai todo mundo. Entendeu? Terceiro. Olha o que diz lá, 1, 2, 3 já. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É tudo que todos os crentes querem. Pastor, qual que é a vontade de Deus? Vendo ou não vendo? Pastor, qual que é a vontade de Deus? Caso ou não caso? Pastor, qual que é a vontade de Deus? Entra nessa empresa ou não entra? Pastor, qual que é a vontade de Deus? Namora ou não namora? Pastor, qual que é a vontade de Deus? Simples. Se você quer saber a perfeita e boa vontade de Deus para a sua vida, transforma a sua mente. Pensa nobre. Pensa não. Uma mente renovada é que transforma o homem para provar o melhor de Deus para a vida dele. Uma mente renovada. Quando teve a Eco 98 no Rio de Janeiro, a Eco 98 foi uma conferência que teve no Rio de Janeiro em 98, parece, que era para apresentar projetos para a proteção da Transamazônica. Então veio gente do mundo inteiro para essa conferência. Para quê? Para apresentar projetos para a preservação da Transamazônica. Por conta da importância que é aquela área para o ecossistema. Todo mundo trouxe projetos milionários. No final da conferência, deram a oportunidade para o pastor Caio Fábio dar uma palavra para todos os líderes que estavam ali, nacionais e internacionais. Ele disse assim: se vocês não transformarem a mente do homem, ninguém salva a Transamazônica. Ninguém. Então o negócio é a mente. Quarto, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, crente. Agora eu vou esperar todo mundo olhar para cá. Olha isso aqui. Vamos lá, 1, 2, 3 já. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Repita isso aqui. Acima de tudo. Mais uma vez. Acima de tudo. Mais uma vez. Acima de tudo. Quem guarda a sua casa aqui? Guarda o carro? Você guarda essas coisas? É importante para você? Você guarda as suas joias? É importante para você? Você guarda o seu dinheiro? É importante para você? Acima de tudo isso que você está achando que é importante para você, que você guarda 7 chaves dentro do copo, Deus está dizendo para você assim, ó, guarda no teu coração. Porque é do teu coração, é da tua mente que procede, ou seja, que depende de toda a sua vida. Já viu uma pessoa com Alzheimer? Sabe o que é perder a memória? Sabe o que é você perder a memória? Nós estamos enfrentando isso no seio da família. E a gente sabe que é. Porque tudo na nossa vida depende, ó. Eu vou para o banheiro para fazer minhas necessidades porque isso aqui está legal. Vai chegar uma hora, pode não dar mais tempo de ir para o banheiro porque afetua. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda a tua mente. Proteja a tua mente. Em nome de Jesus, saia daqui hoje. Eu vou mudar as coisas que estão entrando na minha mente. Eu vou mudar. Você vai ver o que vai acontecer. Quinto e penúltimo. 1, 2, 3. Já. Presbítero ao amado Caio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como
é maravilhoso. João está escrevendo para um amigo que ele ama, chamado Gaio. E ele faz essa felicitação para o seu amigo, dizendo: olha, Gaio, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem na sua alma. Tem crente, irmãos, a riqueza dele está aqui, ó. Está aqui, ó. Eu oro por isso, dizia ele aqui, ó. Olha para mim. Vocês já ouviram falar em somatização? Psicomáticas, enfermidades psicomáticas. Quer dizer, são enfermidades da mente que somatizam, ou seja, que vem do teu corpo. Entendeu? Quem já teve gastrite aqui? Quem já teve gastrite aqui? Existem vários tipos de gastrite. Uma delas, sabe qual que é? Ansiedade. Aí o que adianta você dar remédio para curar a queimação se o camarada não consegue ser tranquilo? O que precisa fazer? Precisa primeiro tranquilizar. Ai, pastor, eu estou com uma dor de cabeça, meu filho saiu de casa e não voltou até agora. Daria para o senhor orar para que meu filho, para que essa dor de cabeça passe? Não vou orar para a dor de cabeça passar, eu preciso orar para que a ansiedade que a irmã está tendo, por conta do filho não chegar, isso seja acalmado, que a dor de cabeça vai embora. Então tem gente doente, e a sua doença não é no seu corpo, é na sua mente. Por isso você está ficando doente. E por fim, que é tão maravilhoso, porque o texto é para encerrar a mensagem. Olha isso aqui. 1, 2, 3, já? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver de algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Glória. Pensa nesse tipo de coisa aqui, ó. Pense mais nas verdades de Deus, do que na mentira do diabo. Mas eu não disse, está falando. Está pensando no negócio. Esse pensamento que eu estou tendo, dá para fazer um culto de louvor a Deus? Esse pensamento? Não dá. Então não é para pensar. Para de pensar. Pense em coisas que você pode fazer um culto de louvor a Deus. Vamos ficar em pé? Olha lá. A quarta vai ser um tiroteio. Quarta que vem vai ser um tiroteio, porque na última que vai estar aqui, eu nem vou me atrever, entendeu, a querer ministrar na última quarta-feira aqui, porque eu tenho certeza que a coisa vai ficar difícil. Então, a gente vai ministrar na próxima quarta. Você vai aprender como vencer o teu inimigo. Amém, Senhor? Antes de orar para você ser abençoado no seu ato de ofertar, eu quero orar com algumas pessoas aqui hoje. E eu quero orar com pessoas aqui que você hoje, Deus trouxe aqui, porque Deus conhece o turbilhão que tem passado pela tua mente, coisas que tem passado por tua mente. E para que você saiba que Deus está nesse lugar aqui hoje, por sua mente já passou muitas coisas, mas ultimamente já passou por tua cabeça até você tirar sua própria vida. O diabo não está dando trégua para você. Eu quero orar com algumas pessoas que estão sendo bombardeadas pelo inimigo na mente, e que ele pode te matar se Deus não cuidar da tua mente. Você não tem motivo para perder essa preciosidade que você tem, que é essa vida tão linda que Deus te dá.
Você não tem direito de tirar de você mesmo a beleza de ver um sol nascer, a beleza de uma rosa. Você não pode tolir dessas coisas tão lindas que Deus criou para você. O Senhor está aqui para te perdoar tudo que já passou pelo teu coração, por tua mente. O Senhor está aqui para te perdoar, mas muito mais do que isso, Ele está aqui para te dar vitória e quer blindar o teu coração. O Senhor quer blindar o teu coração. Mas você saia daqui hoje e pensa só numa coisa. A partir de hoje eu vou pensar em coisas que agradam a Deus. Eu vou ouvir, eu vou ver coisas que edificam a minha alma. Meus irmãos, estenda a mão para cá. Os pastores, pastor Luciano, pastor Nilson, coloquem a mão sobre a vida dessas pessoas e só ministra a bênção da libertação de todos os pensamentos que são oriundos lá do inferno, lá do inimigo. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor que é conhecedor de todas as coisas, o Senhor conhece o meu levantar e o meu deitar, o Senhor conhece, Senhor, a nossa vida por dentro e por fora, o Senhor inclusive vê coisas que os homens não vê na nossa vida, mas o Senhor vê, o Senhor contempla. Eu estou aqui com esses meus irmãos aqui diante desse altar que foram tocados pelo Senhor a ter uma mudança de vida e para melhor. E essa mudança, Deus, ela está completamente condicionada e vinculada a uma mudança de pensamento. Mas os pensamentos, ó Deus, que até aqui, ó Pai, estava, Senhor, tomando a mente desses teus filhos, eram oriundos do inferno. Era, Senhor, ingerência do diabo contra a vida deles para destruí-los e fazer com que eles perdessem o direito da vida eterna. Mas há poder no teu nome, há poder na tua palavra, há poder para a astúria, há poder, ó Deus, no seu precioso e santo nome, e eu quero aqui agora, em nome de Jesus, eu quero manietar toda ação do inimigo contra a vida destas pessoas. Eu quero desfazer agora todos os dardos que foram lançados na mente destes teus filhos, dardos de morte, dardos, ó Deus, aleluia, o Senhor sabe, de prostituição, dardos, ó Deus, de impureza, dardos, ó Deus, terríveis. O Senhor tira da mente deles agora, porque o plano que o Senhor tem com a vida de cada um destes teus filhos, o que o Senhor quer fazer com eles, eles não têm ideia, eles não conseguem compreender, papai, por conta da tua grandeza. Mas se eles se libertarem, como o Senhor está libertando, se eles se permitirem, ó Deus, cuidar, zelar pelo tesouro que eles têm mais importante da vida deles, que é a mente, que é o coração, certamente dos lábios dessas pessoas vão brotar coisas maravilhosas, dos lábios delas vão brotar coisas lindas, ó Senhor, porque, ó Senhor, não é mal que sai, mas é o que está dentro. Então muda o que está dentro para que as palavras sejam, Senhor, verbalizadas para a glória do teu nome. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Olhem aqui, Senhor. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. O que nós falamos, biblicamente falando, é produto do que está na nossa mente. O texto sagrado diz assim: a boca fala do que está cheio do coração. Entendeu? Então o que vocês têm que fazer? Procura colocar dentro da mente algo que está de acordo com a palavra e profetiza isso. Está entendendo? Profetiza. Então, por exemplo, se você foi atacado pelo inimigo e a tua mente foi atacada e ele te atacou procurando tirar sua vida, disse assim: você se mata, se mata, se mata, se mata, se mata, se mata, aquela coisa toda que ele faz, ele joga na vida da pessoa. Então daí você pega um texto da palavra de Deus, por exemplo, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você vai profetizar isso. Você solta pela boca, porque é isso que está agora no teu coração. Quando vocês soltam pela boca essas palavras,
elas se transformam numa bênção tão grande para vocês, porque palavras é matéria-prima, tanto para o inimigo trabalhar, como para Deus trabalhar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então o diabo não sabe o que passa na sua cabeça, ele sabe o que você fala. Então se você levantar e falar assim, ai meu Deus, do jeito que está as coisas hoje não vai dar nada certo, ele pegou essa palavra e ele vai fazer com que tudo dê certo. Mas se você acordar, levantar e falar assim, Senhor, hoje tudo que eu quero fazer para a glória do seu nome, e vou fazer em nome de Jesus. Essa palavra, Deus toma essa palavra e faz com que essa palavra vá derrubando todas as barreiras que podiam se levantar contra a vida de vocês para frustrar o dia. Entendeu? 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 Então, profetizem a palavra. Preste atenção no que eu vou dizer. O inimigo coloca na cabeça assim, está vendo? Para você nada dar certo, você não para emprego nenhum. Você fica para lá e para cá. Pega aquele texto da palavra de Deus, diz assim, a porta que ele abre, ninguém pode fechar. E profetiza isso. Entendeu? Ele joga na mente e você fala assim, Satanás, eu quero dizer uma coisa. A porta que meu Deus abre, ninguém pode fechar. A porta que meu Deus abre, ninguém pode fechar. A porta que meu Deus abre, ninguém pode fechar. Deus vai abrir uma porta para vocês, tão grande, que daqui a algum tempo vocês podem dizer assim, pastor, lembra daquele culto, aquela porta Deus abriu, e eu entrei como funcionário, e hoje eu sou dono. Aleluia. É assim? Entenderam? Profetiza. Que está cheio aqui, fala aqui. Deus abençoe. Vamos aplaudir esse Jesus maravilhoso. Pega a tua oferta de amor.